Bom dia! O Urgência Missionária está começando e hoje nós vamos até o Irã, no Oriente Médio, e conhecer a história do Navid. O Irã é uma região onde os cristãos não são bem-vindos. Eles enfrentam perseguição extrema das autoridades já há anos. A situação é pior para os cristãos ex-muçulmanos que se convertem à fé cristã e frequentam igrejas domésticas secretas. O país deseja ser totalmente islâmico e se posiciona de forma rigorosa contra as igrejas domésticas. Os cristãos enfrentam prisão e tortura e muitos precisam até fugir. Navid é um cristão que viveu essa situação. Ele desprezava a fé cristã, era muçulmano e por anos foi homem de negócios de sucesso em Teherã. Sua vida mudou de repente, quando em 2002 sua empresa foi à falência. Em 3 dias apenas, ele perdeu tudo e foi viver nas ruas da cidade. A única coisa que me restava era meu carro. Mas ele também pertencia ao banco, porque eu não podia mais pagar as prestações. Mesmo assim, era tudo que eu tinha. E eu morava nesse carro. Descobri que em Teherã existiam 2 lugares seguros para passar a noite no carro. No estacionamento do hospital e no do aeroporto. Lá a polícia não incomodava. Eles pensam que você está esperando alguém na clínica ou é um passageiro esperando pelo voo. Assim, eu conseguia dormir ali sem problemas e vivia no meu carro. Não consigo me lembrar se podia esticar minhas pernas no carro. Mas eu morava lá, comia lá. Só para tomar banho e resolver alguma coisa, eu saía de lá. Isso durou 6 meses. No Irã não existe serviço oficial de táxi. Qualquer um pode trabalhar nisso. Então eu comecei a levar passageiros e ganhar dinheiro. Foi assim que eu consegui ganhar um pouco de dinheiro durante os 6 meses. Dentre 12 milhões de habitantes, um dia transportei uma mulher que havia sido adotada pela minha mãe. Eu não sabia de nada. Depois que eu saí de casa, ela até morou no quarto onde eu dormia. Dentre 12 milhões de habitantes, como isso é possível? Eu pensei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Seis meses se passaram e essa mulher me falava cada vez mais de Jesus Cristo. Ela me perguntava, por que você não se torna cristão? Você não encontra resposta em nenhum lugar, nada funciona. Dê uma chance. O que você perde em experimentar Jesus? E eu sempre dizia, não, eu sigo o meu caminho. Depois de 6 meses na rua, eu estava muito frustrado. Eu me lembro que uma noite eu disse a ela, ok, eu preciso de uma discussão lógica. Sente-se aqui e me escute. I need a logical discussion. Just sit here and listen to me. If this God is real, Você disse que esse Deus realmente existe. if this God is Ressuscitou real, e está you're saying, vivo. you're telling Então, vamos falar he's sobre alive. isso. Okay, this is something that we can talk about it. Do ponto de By vista the da matemática, mathematic, quando acontece if uma you experiência e have an você consegue experience, repeti-la, and então if you significa can que ela é um repeat this fato experience e não as the mais same, uma teoria. it means that it's a fact. It's Então not eu a preciso theory anymore. experimentar a Deus. Eu And preciso vê-lo com I meus need próprios to olhos. experience him. Eu pensei que ela diria, I suppose that mas você quer if realmente you ver ask and Deus? say, Isso é you want to impossível. visit the God by O que você está yourself, and pensando? it's not possible, Quem or você pensa que é? you think who you are, but she said Mas ela just, disse okay, I simplesmente, pray. ok, eu vou orar. That's all. Isso é tudo? Asking for visiting Eu the pedi para ver o creator of the Criador do universe. universo e ela me responde, You just ok, say, eu vou orar. okay, I pray. Say, Eu respondi, os cristãos são malucos.
Estou falando do Criador do Universo. Quero uma experiência e você diz, nós vamos orar? Vocês são todos malucos. Aí ela foi embora. Eram 11 horas da noite e eu dormi no meu carro num aeroporto da cidade. De repente, enquanto dormia, senti como se fosse chacoalhado. Eu já havia sentido isso antes, quando dormia no carro. Se um outro carro passa bem rápido perto do meu, ele chacoalha. Eu abri meus olhos e olhei para fora. Mas estava tudo calmo. Eu não vi nenhum carro. Eram mais ou menos 2 ou 3 da madrugada. Eu pensei comigo, talvez eu esteja com frio. Mas no carro estava muito quente. De repente eu olhei para frente. E aí eu o vi. Ele estava sentado no capô e olhava para mim. Isso não durou mais do que 1 segundo, mas eu me lembro perfeitamente. Ele parecia me dizer com os olhos, aqui é mesmo o seu lugar? Você deveria estar aqui sozinho? E desapareceu. E até hoje eu lembro a forma como eu levantei os braços. Eu me lembro bem, pois meus dedos doeram quando bateram no teto do carro. E eu disse, eu me rendo. Esse foi o começo. Na mesma hora, já às 2 da manhã, eu liguei para essa mulher e disse, eu vi Jesus. E ela respondeu, eu tinha certeza. Você tinha certeza? Sim, ela disse. Eu orei por isso, porque você precisava. O que aconteceu na sua vida não foi nenhuma coincidência. Amanhã vou te dar uma Bíblia. Então ela desligou. E eu pensei, que mundo é esse? Que fé é essa? Eu disse, eu vi o Criador e ela disse simplesmente, eu tinha certeza. Sério, esses cristãos são malucos. Sim, foi assim que minha fé começou. Crazy Christians. And yeah, it was the start of my faith. Many people ask me, muitas pessoas me perguntam, como você sabe que era Jesus? Como você pode ter certeza de que não foi a sua imaginação? Eu digo a elas com convicção, quando a sua alma encontra o seu Criador, não sobram dúvidas. Acredite em mim, a sua alma grita bem alto. Eu o conheço. Ele é o meu Criador. Como seria possível uma pessoa encontrar o seu Criador, a alma encontrar o Criador dela e não o reconhecer? Esse é o meu Deus. E acreditem, nesse momento não existe absolutamente mais nenhuma dúvida. Depois dessa experiência, Navid passou a frequentar uma igreja doméstica, foi batizado, participou da escola bíblica secreta e se tornou um líder. Com a ajuda da família, ele conseguiu construir uma nova vida. No entanto, a opressão aos cristãos no Irã está cada dia pior. Mais ou menos em 2009, o governo da região começou a intensificar a perseguição e prender os cristãos das igrejas domésticas. Houve uma grande onda de prisões no Irã e muitas igrejas domésticas foram fechadas. Muitos líderes cristãos, nesses 3 ou 4 anos, foram presos e alguns conseguiram fugir do país. Teve aqueles que, quando saíram da prisão, decidiram deixar o país e tiveram que pagar multas enormes para o governo. Essa perseguição acontece mesmo. Posso te dar mais detalhes. Os cristãos também são torturados.
Homens e mulheres são torturados e violentados. Um dos meus melhores amigos foi agredido por um investigador na prisão. Coisas assim acontecem todos os dias. Quando eu acabei o curso de líder, eu não pude visitar a minha igreja por cerca de 6 meses. Naquela época, todos os membros da minha igreja foram presos. Somente os que não foram para lá escaparam. Mas eles prenderam todos os meus amigos. Realmente todos. Não só alguns, não só os líderes, mas todos. Nós tínhamos uma espiã entre nós. Pensávamos que ela fosse uma irmã na fé, mas ela pertencia ao serviço secreto e conhecia cada um de nós. Numa manhã, às 5 horas, durante uma grande ação, oficiais do governo invadiram a casa dos membros da igreja e prenderam todos, até as crianças, de uns 6 ou 7 anos. Alguns deles ainda estão na prisão. Outros pagaram muito dinheiro, prometeram ficar quietos e sair do país. Sabe, no Irã, nós vivemos constantemente sob um clima de vigilância. E depois dessa onda de prisões, nós todos sabíamos que estávamos sendo controlados. Grampearam telefones, vigiavam as casas, procuravam uma razão para nos prender. Depois de tudo isso, faziam tortura psicológica com os cristãos. Eles ligavam para as casas e ameaçavam por telefone: "Nós vamos te matar e te prender. Você nunca mais verá sua mulher ou filhos. Se você desistir e continuar seguindo sua religião, você arcará com as consequências. Nós machucaremos você, sua mulher e seus filhos." E acreditem, durante mais de 6 meses, eu dormia só 1 ou 2 horas. Dormia com os olhos abertos. Porque eu pensava, eles vêm nos buscar. Eu e a minha esposa vivemos assim por mais de 6 meses. Minha mulher me dizia: "Você está ficando neurótico. Enquanto você dirige, olha mais para o retrovisor do que para a frente." E eu dizia: "Você não está vendo que nós estamos sendo seguidos por esse carro há mais de 20 minutos?" Era realmente perigoso. Não era loucura ou imaginação. Isso acontecia todos os dias. Depois da grande onda de prisões, de alguma forma as coisas voltaram a se acalmar e nós voltamos a nos encontrar em uma igreja doméstica. Começamos um culto para crianças e trabalhamos alguns anos nisso. Eu trabalhava como produtor em um canal de TV do meu país e tinha uma empresa de produção de vídeo para a televisão. Assim, começamos a produzir material cristão secretamente. Tínhamos um bom disfarce. Nós iniciamos a produção de material audiovisual cristão porque não tínhamos absolutamente nada desse tipo na língua persa. Produzimos o material para as crianças e um dos meus empregados foi preso por causa disso. Mas, graças a Deus, ele teve tempo de nos avisar no último minuto. Ele disse: "Eu fui preso e eles têm todas as nossas produções. Elas revelam nosso trabalho e estamos em perigo. Fujam imediatamente." Eu olhei minha esposa nos olhos. Graças a Deus, ela podia deixar o país em segurança. Mas eu estava proibido de sair do país.
A primeira coisa que eles fazem é fechar as fronteiras. Então eu cruzei a fronteira ilegalmente para a Turquia, a pé. Em apenas 3 dias, nós tivemos que deixar tudo para trás. Nosso nome, bens, casa, carro e tudo que alcançamos na vida. As pessoas trabalham anos para isso. Além disso, você perde tudo e todos que conhece. Every people you know, you get 30, 33 years old, 34 Eu vivi years old 33 in the ou country. 34 You anos. worked so hard, Cresci e you me educated formei ali. there, Construí you minha sort of vida built up e em some apenas lives 3 there. dias tive que esquecer de tudo. Just in 3 days, you should just ignore all E eu of pensei comigo, it. ok, de novo, em 3 dias eu perdi tudo. And Quando olho para trás, vejo que perdi muita coisa. Praticamente minha vida inteira. yeah, too much things. My whole life, Tudo que actually, eu e minha esposa everything that I built, construímos. me and my wife built. Quando penso no que passou, lembro de uma frase. There's something that always became to my mind. There's a É uma frase sentence que Jesus was- disse na cruz. sentence that Jesus said on the cross. Pai, Father, perdoa-lhes, forgive them, pois não sabem o que fazem. because they really don't know what they are doing. I met one of Eu them in encontrei um Turkey membro when do I was serviço in secreto do meu Turkey. país quando vivia na It was Turquia. most shocking experience Foi for uma me. experiência bem chocante para mim. I saw one of Nós them in conversamos. Turkey. Essa é uma lembrança And surpreendente, we talked porque together. sentamos It was very juntos à amazing, mesa. De um memory lado, o because inimigo. we sit, Do outro, on eu, a table. e nós That nos side was tornamos the enemy, amigos. and this side was me. And we became friends together. And when we talked Ele disse, together, he said that Quando eu fazia aquilo, when I eu done acreditava that que estava words, fazendo I o thought melhor that, para Alá e para a minha I've done the sociedade. best things that I can do Mas for então my ficou God claro and para for mim, my e society. eu pensei, o And que eu now fiz? I waked up and I say, oh my God, what E did aí I ele me do? abraçou. And he hugged me. Eu nunca o tinha He was visto not antes, directly facing mas ele me, pertencia ao but he serviço was some secreto. of, the members of the intelligence Ele me service. And he disse, said, "I eu would gostaria de me apologize, desculpar pelo que eu e meus amigos in fizemos, behalf of all pois my nós colleagues to realmente you, não sabíamos o que we really fazíamos. didn't know that what we are doing." But Os they extremistas think they are acreditam de doing verdade correct. que fazem a They coisa think they are certa. serving their society, Querem proteger a saving sociedade their de um possível society ataque from estrangeiro ou the da influência attacks de of outras foreigners, religiões. from the attacks of the Eles Satan, realmente from não the sabem o attacks que fazem. of the other religions, and they really don't know Por isso, eu oro por what they eles. are doing. And I pray Pai, for them. perdoa-os. Father, please forgive them. Eles precisam ser perdoados, pois eles de Because fato não sabem o que they fazem. don't know what they are doing. Então, And eu tenho no. paz. Eles creem no que fazem. Eu consigo ter amor por eles. Eu posso até perdoá-los. And also, I think Eu sinto amor. I love them. Not even I forgive them. I feel love. And E eu peço às ask pessoas do meu people país e às from pessoas dos outros my países, country and also other countries, por favor, please perdoem forgive o the ódio hates. deles, pois o ódio gera Because mais ódio. The hates just cause the hates. Esse não é o tempo do olho por This olho, is not the time mas of é o the tempo do eye perdão. for eye. This is the time of the forgiveness. Quando me If desejam they o mal, want all eu the bad desejo for me, somente o melhor, I just want all the good for pois them. Deus também age assim conosco. Also God did to us. Eu os entendo. And because I can Eu não understand digo them, que seja correto o que I'm eles not fazem, saying that they are doing mas eles correct, acreditam but nisso. they are thinking that Por they isso are eles precisam muito da nossa because oração. of that, they really needs our prayer. Pois essas pessoas que eu encontrei com essa devoção extremista e com dedicação ao que acreditam, podem se tornar bons servos de Cristo se colocarem a fé em Jesus. Por favor, ore por eles. Também quero pedir oração pelos iranianos,
E não só por eles, mas por todos os que ainda não conhecem a verdade de Cristo, desde a China até a Turquia. Eu creio que o mais importante é que nós podemos orar para que Deus prepare líderes nas igrejas desses países. Eu sempre ouço que as pessoas oram por avivamento na região, mas eu garanto que ele já começou. Eu sempre ouço histórias de novas pessoas aceitando Jesus. Há alguns dias eu fiquei sabendo que a filha de um importante muçulmano, um mestre islâmico que eu conheço, se tornou cristã. Eu creio que o que esses países realmente precisam é de líderes cristãos. Depois da grande onda de prisões, a maioria deles fugiu, foram forçados a deixar sua terra natal e outros estão presos. Nós precisamos de muitos líderes no Irã e nesses outros países. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É exatamente isso que acontece hoje por aqui. Todos os dias temos novos frutos, mas não há trabalhadores. Por favor, ore para que Deus forme esses trabalhadores nos nossos países. Quando Jesus viu a multidão, teve muita compaixão deles. Como um rebanho sem pastor, estavam perdidos e desamparados. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 36 ao 38. Ore pelo Irã. Ore por fortalecimento da fé dos irmãos. Ore por proteção e segurança dos irmãos. Ore pelo envio e formação de líderes para o discipulado de novos crentes. E ore para que Jesus se revele aos iranianos. A Bíblia compara a igreja a um corpo. Como você se sente quando algo dá errado em alguma parte do seu corpo? A Bíblia diz em Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, verso 26, que se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ele. Isso quer dizer que nós não podemos ver o que tem acontecido com a igreja perseguida e ficarmos indiferentes a essa realidade. Se importar com os cristãos que sofrem por causa da sua fé é a nossa responsabilidade. Não são eles, somos nós. Pense nisso. Deus abençoe você. E até o próximo Urgência Missionária.